Saudações a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras dos Correios. Eu sou o Peixe, estou secretário-geral do CITED-SP. Nós estamos aqui hoje com o nosso departamento jurídico, representado pelo Dr. Fabrício Máximo, e reiterar a todos os trabalhadores que desde o início de janeiro nós estamos cobrando aí medidas preventivas na situação para fortalecer a luta contra esse Covid-19. E aí, doutor Fabrício, dentro dessa situação, que é a vida dos trabalhadores, a saúde, desde quando propagandeou esse vírus aqui no nosso país, o Covid-19, eu queria que o doutor fizesse uma fala do o que nós estamos fazendo, inclusive na questão das medidas preventivas, sobre a questão dos EPIs, a princípio, essa pergunta. Tá. Saudações sindicais, todos os companheiros e companheiras da nossa base territorial e aos demais também. O nosso sindicato ele está atento a todos esses assuntos que decorrem do novo coronavírus, que é a questão das medidas preventivas, EPIs, coabitação, mas falando especificamente sobre esse primeiro grande subtema do coronavírus, que é a questão das medidas preventivas, EPIs, em que situação que está? A gente sabe que, apesar da empresa ter anunciado ali algumas medidas de combate ao coronavírus, na prática aquilo ali foi uma lei para inglês ver, depois de muita pressão que ela anunciou aquilo, mesmo assim não estava botando em prática. Várias entidades sindicais ajuizaram ações, conseguiram liminares, o nosso sindicato também atuou, e a situação que se encontra é a seguinte: nós estamos lá no tribunal, debatendo com o tribunal, com a empresa, com o Ministério Público do Trabalho, um acordo, já que judicialmente está difícil. Mesmo com inúmeras decisões contra a empresa, está difícil botar isso em prática, e nós propomos um PMPP, que é um processo de mediação pré-processual, e tivemos uma audiência de mediação. Nela, o nosso sindicato, eu estava juntamente com o Divisa, nosso presidente, nós propomos alguns pontos para serem cumpridos imediatamente pelos Correios. Foram as propostas que nós apresentamos lá na audiência e depois por escrito. Na sequência, a empresa apresentou a manifestação dela. Algumas propostas ela concordou, outras propostas ela concordou parcialmente e algumas ela discordou. Não vou aqui falar de todas as propostas, mas o que o sindicato propôs aqui, falando especificamente do que foi acordado, naquilo que a empresa concordou, naquilo que foi convergente. Nós propomos tudo imediatamente e sob pena de multa que a empresa forneça a todos os empregados da base territorial do nosso sindicato, objetivando combater o novo coronavírus, os seguintes itens: sabonete líquido, álcool em gel 70%, máscaras, luvas e toalhas de papel. Aqui houve concordância com a maioria dos itens, exceto a questão das luvas, a empresa não concordou, mas esse aqui era o principal, houve concordância. Sobre o item da liberação imediata por 15 dias para a realização do trabalho remoto de todos os empregados da unidade em que houver um empregado com sintomas da Covid-19, seja caso de suspeita, seja caso de diagnóstico confirmado, foi confirmado, a empresa concordou também. A imediata e intensiva limpeza nas unidades, também houve concordância. Enfim, vários pontos aqui, nós tivemos um certo avanço. Na sequência, o tribunal intimou o Ministério Público para ele apresentar um parecer sobre essa mediação, esses acordos que estavam se consolidando até então. E o MPT, a procuradora do trabalho, ela apresentou a manifestação e ela sugeriu que fossem incorporados outros pontos também. E aí, tendo em vista que o Ministério Público acabou sugerindo algo a mais, não só questões de orientações, mas questões práticas também, para serem desenvolvidas pela empresa, aí a empresa, o tribunal, o desembargador vice-presidente, intimou as partes, sindicato e empresa, para que
se manifestarem sobre este parecer do MPT. Então, estamos neste momento, nessa situação, já existe um acordo, ainda que parcial, firmado entre sindicato e empresa para ser cumprido imediatamente, bastando apenas a homologação desses pontos convergentes, e nós ainda pretendemos discutir os pontos que não chegamos a um acordo para tentarmos chegar a algum acordo aí no sentido de melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores. Outra pergunta que eu queria fazer para o doutor Fabrício é a questão desses trabalhadores que estavam trabalho remoto, teletrabalho, home office, né? E também aqueles trabalhadores coabitação, que eu vi que a empresa aí começou a enviar alguns telegramas através de e-mail, ligando até na casa dos trabalhadores, provocando um verdadeiro assédio. E aí eu queria aproveitar o ensejo e perguntar para o doutor o que o jurídico, através do doutor Fabrício, fez nesse sentido. Certo. A questão do trabalho remoto, nós entendemos, defendemos que o trabalho remoto ele não é um capricho da empresa, uma mera liberalidade. Não, o trabalho remoto é uma medida preventiva, protetiva. Então, tem como intuito combater o novo coronavírus. A empresa, dentre as medidas anunciadas no Primeira Hora, colocou a questão do trabalho remoto de forma obrigatória para alguns grupos de pessoas, gestantes, lactantes e grupos de risco, diabéticos, hipertensos, idosos, outras doenças mais, e em caráter excepcional, mediante autorização da chefia imediata, os chamados coabitantes, que são aqueles que residem, né, com essas pessoas, gestantes, lactantes e grupos de riscos, e os pais e mães de filhos em idade escolar, a creche, a escola. O que aconteceu? Nós tínhamos uma garantia mínima ali de 30 dias nesse Primeira Hora, sem o prejuízo disso ser prorrogado, havendo a necessidade, né? E eis que no início de abril a empresa começou a enviar para vários trabalhadores termos de chamamento ali, né, constrangendo os trabalhadores a retornar. E foi quando nós ajuizamos uma ação e nós obtivemos uma liminar em favor dos trabalhadores para que, caso alguma dessas pessoas que já estavam liberadas para o trabalho remoto, se eventualmente elas não atendessem, não retornassem para o trabalho presencial, elas não podem ser punidas. Essa é a garantia que nós temos, essa decisão liminar prevalece ainda. De lá para cá já tivemos alguns outros fatos, né? Chegou ali no dia 15 de abril, a empresa dizia que era o 30º dia e acabar que todo mundo teria que retornar no dia seguinte, sob pena de ficar com falta injustificada. O nosso sindicato, nós protocolamos uma petição informando esse fato novo, que no nosso entendimento as razões que justificaram o trabalho remoto, elas permaneciam e, portanto, deveria ser mantida essa medida, né, que é o trabalho remoto. E depois, não só por conta do trabalho do nosso departamento jurídico, mas também pela própria pressão do sindicato, as orientações que são dadas para os trabalhadores, que acabam tensionando a empresa a recuar, muitas das vezes, a empresa anunciou depois, no dia seguinte, 16, que havia sido prorrogado novamente o trabalho remoto, 30 dias para um grupo e 15 dias para outros, e ainda estamos dentro desse prazo. Após isso, nós protocolamos uma outra petição e mostramos várias razões pelas quais entendemos que o trabalho remoto tem que ser mantido. Por quais motivos? Nós entendemos que os motivos que justificaram a criação do trabalho remoto, eles ainda permanecem, que é o quê? Ainda perdura o estado de emergência de saúde pública, de importância internacional decorrente do coronavírus, assim como também ainda vigora a norma local, no nosso caso aqui de São Paulo, do governo estadual, que suspendeu as atividades escolares ou em creche por motivos de força maior relacionado ao coronavírus. Como dizemos, não se trata de um capricho, é uma medida preventiva. Além disso, nós entendemos que a empresa não apresentou evidências científicas para preservar a saúde dos empregados que viessem a renunciar a essa medida protetiva do trabalho remoto. Entendemos que não tem nenhum estudo médico, não tem nenhum médico que assine embaixo dizendo pode acabar com o trabalho remoto e voltar todo mundo para a unidade. Não tem. Ela não pode retroceder essas normas. As normas, o nosso contrato de trabalho, ele tem uma cláusula implícita de segurança, de preservação da incolumidade. E tem um detalhe interessante na nossa norma coletiva, Peixe. Pouca gente
percebeu isso, mas nós temos uma cláusula, a cláusula 47 do nosso acordo coletivo, ela tem uma frase interessante lá no parágrafo 5º, o que ela diz? Que na ECT, o compromisso com a preservação da vida e da integridade física das pessoas será priorizada sobre os demais aspectos da atividade postal. Então, em outras palavras, a empresa não tem que colocar a questão econômica, aumento do e-commerce, acima das medidas protetivas, acima do trabalho remoto. E a gente quer que esse compromisso que está lá no nosso acordo coletivo, pelo menos desde 2014, que ele seja mantido pela empresa em favor da vida e a saúde dos trabalhadores. Após, então, para finalizar esse assunto da coabitação, dos coabitantes, do trabalho remoto, nós protocolamos uma petição objetivando ter uma decisão mais ampla, para que em 15 dias ou em 30 dias a gente não tenha que se repetir tudo isso de novo, da empresa ficar constrangendo os trabalhadores, embora ela fala que é um mero convite, né, em alguns casos, mas ao mesmo tempo fica aquela pressão para a pessoa voltar. Então estamos esperando aí que a nossa última petição seja apreciada pela juíza e que tenhamos uma decisão aí enquanto mais ampla para os trabalhadores. Legal, doutor. A terceira pergunta, o doutor sabe que depois dessa pandemia no Brasil e no mundo, inclusive no nosso país aqui, o governo federal, o Bolsonaro, ele vem na contramão. Ao invés de fazer igual alguns países estão fazendo, de não retirar direito, de não rebaixar acordo coletivo, aqui no nosso país está sendo na contramão, está retirando direito e está reduzindo, retirando direito, reduzindo salário, enfim, cortando direitos aí, inclusive direitos, alguns sindicatos estão sendo penalizados aí em fazer acordos aí para tentar manter os acordos dos trabalhadores, né? E direitos nos acordos coletivos. O que o nosso jurídico aqui do sindicato está fazendo no que diz respeito àqueles trabalhadores que estão no trabalho remoto e está sendo ameaçado com a política do Bolsonaro, através do presidente escorrido da direção da empresa, no sentido das remunerações e dos adicionais. Tá, esse é um ponto, né? Nessa nossa ação que nós brigamos para manter ali a possibilidade de trabalho remoto, nesta ação, nós não entramos no mérito da remuneração, da questão salarial. Isso está numa outra ação nossa. Inclusive, é importante dizer, a nossa federação, a federação ao qual o nosso sindicato é afiliado, a Findect, ela tinha ajuizado uma ação lá em Bauru e tínhamos conseguido uma liminar que garantia o pagamento integral do salário desses trabalhadores que estão no trabalho remoto, toda a remuneração, adicional de 15% do final de semana, 30%, o AAT, AAG, gratificações de função, tudo isso. Só que o que aconteceu? A empresa impetrou um mandado de segurança, um TRT do interior, TRT 15, e conseguiu derrubar essa liminar da Findect, o que obrigou agora o nosso sindicato a ajuizar uma ação em favor dos trabalhadores. Então, tentamos inicialmente com a federação, conseguimos, a decisão foi mantida aí por um período, tanto é que não teve desconto no mês passado, e agora tivemos a notícia agora que no sistema, agora no final de semana, nesse último final de semana, saiu no sistema lá na intranet, os olerites sem algumas parcelas, né? E aí nós pedimos que vários trabalhadores enviassem para o sindicato para que nós juntássemos no processo para dar, porque mostrando o olerite anterior, mês anterior e o atual, a diferença, isso sensibiliza o juiz mais com a possibilidade maior de termos um êxito, aí, uma liminar em favor dos trabalhadores. É isso. Nesse mesmo sentido, para finalizar, qual seria também, no caso, a ideia do Dr. Fabrício aqui do nosso jurídico, no sentido da questão do abono pecuniário também, que a empresa ela ameaçou aí através de documentos dela, colocando que estaria aí não concedendo esse abono pecuniário, que é a possibilidade do trabalhador vender os 10 dias para esses trabalhadores a partir do dia 17 de abril, se não me engano. Esse é um assunto novo também, é mais uma medida que foi feita com base em uma das medidas provisórias do atual presidente do Brasil. Ele, com base na MP 927, de 22 de março, salvo engano,
E o que essa medida faz? Ela é alterar, neste período agora de pandemia, o artigo da CLT que trata do abono pecuniário. Abono pecuniário é um direito potestativo, sempre foi um direito potestativo do empregado. O que é um direito potestativo? É um direito que não implica a aceitação da outra parte, ele é exercido unilateralmente. Isso. O empregado fala, eu opto pelo abono pecuniário e a empresa não tem como se opor. É 143, né, doutor, se não me engano? Isso, 143 do CLT. E a medida provisória, ela acaba condicionando o exercício do abono pecuniário a uma aceitação do empregador. E a empresa, os Correios soltaram um documento informando mudanças, enfim, vários trabalhadores não gostaram, nem todo mundo opta pelo abono pecuniário, mas muita gente acaba fazendo essa opção pela questão econômica, né, necessidade. Já tinha programado, e muita gente já tinha programado, e é por isso que nós ajuizamos uma ação, porque os trabalhadores já tinham feito essa programação no ano passado, e alguns já tinham até assinado já, que ia sair de férias agora, em final de abril, início de maio, alguns em junho. Então, entendemos que uma coisa é você aplicar a medida provisória do governo, outra coisa é você desrespeitar o direito adquirido, né? O ato jurídico perfeito. Você já tinha assinado, já estava tudo acordado, então entendemos que a medida provisória e esse novo documento não pode atingir fatos que já estavam consolidados, né? Então é por isso que nós também estamos aí brigando na justiça para manter para aqueles trabalhadores que optaram pelo abono pecuniário o pagamento integral e não nos moldes como a empresa está querendo fazer. A gente quer, obrigado, doutor Fabrício, pela excelente explicação. Nós queremos agradecer aí a todos e a todas, agradecer o jurídico através do doutor Fabrício, né, e deixar bem claro que o sindicato sempre estará com os trabalhadores, seja os trabalhadores que estão em trabalho remoto, os trabalhadores que estão no olho do furacão, ação ali diretamente na rua, na defesa dos direitos, da vida, da saúde e da segurança de todos. CITET-CP em ação, na luta em defesa da vida e da saúde dos trabalhadores. Forte abraço, tudo de bom e até a vitória.